O irmão Brana disse, cavalgarei este caminho uma vez mais. Isso está relacionado com o anjo selador para os judeus? Será o irmão Brana num corpo glorificado? Olha só, hein? Oh, maravilha, hein? Vamos responder, né? Bom, vamos começar pelo final da pergunta. Será o irmão Brana num corpo glorificado? Irmão, eu tenho certeza absoluta que ele ressuscita na primeira ressurreição. E se ele ressuscita, eu tenho certeza que só tem um corpo que ele pode ressuscitar, glorificado. Você crê que o irmão Brana vai estar lá, irmão? Na ressurreição? Então está respondida a pergunta. Agora, pergunta, cavalgarei este caminho uma vez mais. Bom, o irmão Brana disse, cavalgarei este caminho uma vez mais. É uma promessa. Do oeste virá um cavaleiro do cavalo branco. Então ele conecta com Apocalipse 19. Amém? Apocalipse 19, irmão, é depois dos 3 anos e meio na glória. Porque, irmão, depois dos 3 anos e meio na glória, para onde que nós vamos, irmãos? Para a terra. Que terra? Ah, não, é uma outra terra, um outro planeta. É Marte que nós vamos. Não. É essa aqui. E outra coisa, irmão, a essa altura, irmão, está todo mundo aqui ainda. Não, nós temos que acertar as contas. Não é a distância, não, irmão. Nós gostamos de sentar e olhar olho no olho. Vamos sentar com esse povo aqui, olho no olho. O que aconteceu, gente? Depois dos 3 anos e meio, é aqui, nesta terra. Que caminho que o profeta cavalgou? É um caminho em Marte? Plutão? Vênus? Que caminho que ele cavalgou? Na era de Laodiceia, aqui na Terra, no século 21, agora foi para o século 20, agora foi para o século 21. Quando o profeta voltar, ele volta para que terra? Para onde que ele volta? Ele volta para a Terra, para esta Terra. E lá nós vamos descobrir que haverá uma batalha. Nós vamos descobrir que haverá um desfecho, segundo o que o profeta nos disse, festa das trombetas. Haverá um confrontamento de cavalo bai com cavalo branco, de Lúcifer com Miguel, de igreja falsa com igreja verdadeira. Irmão, então, está claro que o caminho é esse aqui. Ele já encarou essa igreja uma vez, não encarou? Espiritualmente falando, ele já encarou a igreja, a imagem da besta, a igreja protestante uma vez, não encarou? Só que lá é literal. Você não está encarando os espíritos hoje, irmão? Os demônios na esfera espiritual? Mas lá, depois que nós vencermos a esfera espiritual, nós vamos para a esfera literal. Bom, nós precisamos aqui do restante do dia para responder. Está relacionado com o anjo selador para os judeus? E aí nós temos várias páginas aqui para que nós respondêssemos, não é? Bom, Festa das Trombetas, dia 19 de julho de 64. O profeta, quando ele vai explicar sobre a grande trombeta, que ele estava falando naquela mensagem, que ele disse para nós que a grande trombeta é a 7ª trombeta. Na mensagem seguinte, do outro final de semana, ele disse a 7ª trombeta é a mesma coisa que a grande trombeta que eu estava falando. Ele diz aqui que o propósito dessa grande trombeta, eles como em José, eles soavam a trombeta, e José aparecia. Veja, antes de José aparecer em cena, iam homens na frente dele soando trombetas. E ele estava tentando explicar para o povo o que é a grande trombeta, porque alguns dizem que é Jesus. Não é, porque José, antes dele aparecer, tinha que ter homens soando a trombeta para ele. Aí alguns dizem é Moisés e Elias, e está certo. Mas a pergunta é, só Moisés e Elias? É só Moisés e Elias? Eles não terminam a obra, irmão. A obra é cortada, porque eles morrem. E eles morrem, então agora direto de Moisés e Elias vem Jesus. Não é isso que a Bíblia diz. Entre o capítulo 6 e o capítulo 8 de Apocalipse, 8 é o 7º selo, é Jesus. Capítulo 6 é Moisés e Elias. Entre os 6 e o 8 aparece o capítulo 7, um misterioso anjo que aparece lá, que tem o selo de Deus. E ele está indo direto para Israel.
Só que ele está acompanhado, porque ele diz assim, até que hajamos selado. Opa! Glória a Deus! Irmão, só que eu vou admitir que é difícil, irmão, mas pera aí. Porque assim, a ressurreição para as pessoas é uma coisa muito mitológica. Se você falar de uma pessoa que vai voltar, e além de voltar, ela está agindo tão normalmente que ela vai viajar para Israel, ela vai pregar, ela vai... Não, daí é muito, muito, muito surreal, é uma coisa muito... Esse povo não sabe o que é ressurreição. Jesus ressuscitou e foi comer peixe. Com a maior naturalidade possível, lá na beira na beira lá, o povo pescando, ele lá bem tranquilo, ele sabia, irmão, e o povo, mas eu não falei, querido, o que você acha que é ressurreição? Ressurreição é voltar, ressuscitar é voltar à vida, a mesma pessoa. Mas a Bíblia já não disse que quando Lázaro voltou, o povo estava todo alvorotado lá, irmão? Foram ver Lázaro? Eu quero ver, mas é Lázaro mesmo. Ô Lázaro, como que é seu nome? Lázaro. Você nasceu que dia? Dia tal. Como que é o nome da sua mãe? É tal. Provavelmente o dia inteiro o povo lá. Meu Deus do céu, mas o homem estava podre, rapaz. Eu vi ser enterrado, estava fedendo. Esse é o poder de Deus, irmão, é a ressurreição. Ah, mas partiu em 65. Mas e Paulo, que morreu faz quase 2000 anos? Existe alguma coisa difícil para Deus? Não existe nada difícil para Deus. Eu gosto desse lado dramático dele, ele gosta de chocar, irmão. Ele vai ressuscitar, fala, vai lá, meus filhos. E eles vão voltar agindo normalmente, irmão. Volta andando a cavalo, a coisa mais natural que existe. Andando a cavalo, a cavalo. E eles vão a cavalo para fazer cruzadas. Oh, maravilha. Quais são as cruzadas? Ganhar o mundo para Cristo. Nações para Cristo. Ah, mas ele ia matar todo mundo. Não, irmão. Essas nações, para que Cristo possa reinar sobre elas, tem que passar por um treinamento básico de comportamento, como deve se comportar na presença de Cristo. E ele tem 7 homens para eunucos que ficavam diante do rei, que ensinavam as nações lá. Vocês lembram do livro de Esther? Que mandava as leis, assinavam as leis para o livro de Esther, falava, vocês aprendam aí, viu? Em relação a casamento e divórcio, lembra? A mulher não quis comparecer, ele perguntou, o que eu faço, meu eunuco? Dá uma ideia, eu acho que vai pegar mal, porque se você não fizer nada, as outras mulheres vão fazer a mesma coisa. Gostei da sua ideia, assina aí, faz uma lei aí. Agora é lei para todo mundo, o milênio vai ser assim. Lei e ordem, que agora é o slogan do Donald Trump, lei e ordem. Lei e ordem só vai ter no milênio, irmão. Aqui é caos e desordem. Aqui não tem lei, não. Aqui é o velho oeste de Satanás. Mas os cowboys de Cristo também estão aqui. Estou com medo desses bandidos aí não, irmão. E você não deveria ter medo de bandido também não. Quer ir para o duelo? Então vamos para o duelo. Vamos terminar aqui, vamos lá. Qual é o símbolo da grande trombeta da qual falamos? E entraremos daqui a pouco em Isaías. Diz, quando a grande trombeta soar, quando a insígnia for levantada, lá em cima, chegará o tempo quando a grande trombeta soará e todas as nações se ajuntarão a Jerusalém. Todas as nações, irmãos, vão se ajuntar a Jerusalém. É aí que começa o milênio, a grande trombeta. Agora, por que eu peguei essa citação? Quando diz que o profeta vai para Israel, ou alguém está perguntando, profeta, o anjo selador, sim, para Israel tem a promessa do batismo do Espírito Santo, para os 144 mil, certo? Mas haverá sim uma visitação em todas as nações. Elas irão para Jerusalém, elas receberão mais uma vez a visitação de Deus naquele período. Há várias passagens bíblicas, o livro de Isaías é repleto de referências a esse período, Isaías 18, Isaías 19, Isaías 20, Isaías 21, falando do que Deus fará com as nações naquele período. E aí, falando desse anjo selador, eu vou ter que acelerar aqui, porque realmente nós não teríamos tempo para responder, mas, como foi perguntado, vamos tentar responder. Ele diz o seguinte, ele diz assim,
Deixa eu achar a mensagem. Fé. Isto. Eu sinto em meu coração, isso aqui o profeta dizendo. Eu vou fazer um comentário aqui para vocês. O profeta, antes de... Até os selos. O profeta, ele lia as Escrituras, e quando ele chegava em Apocalipse 7, é bem evidente que o profeta não sabia ainda se o capítulo 7 de Apocalipse acontecia antes do rapto ou depois. Vocês entenderam? Ele conseguiu ver que tinha alguma coisa a ver com um gentio indo para os judeus, que ele fala várias vezes, e imediatamente ele associava Apocalipse 7 com ele, com o ministério que ele tinha, porque ele viu que o ministério dele batia com a descrição do ministério que deveria ir para Israel. Vocês entendem? Só que ele não sabia, e ele dava a entender que talvez, pensava assim, deixa eu fazer o meu comentário, vocês me permitem fazer o meu comentário, talvez Apocalipse 7 acontece antes do rapto. E ele fazia vários comentários, tais como este aqui. Eu sinto em meu coração, espere só até o momento que Deus me enviar à Palestina. Os judeus esperam por isso, eles leem o Novo Testamento, aqueles que vieram do Irã, começaram a ler, eles disseram, você quer dizer que o Messias já esteve aqui? Sim, ele morreu e ressuscitou novamente. Ele diz, permita-nos ver e realizar o sinal do profeta e nós creremos. Gostaria de vê-los, chamar eles como estamos fazendo aqui, milhares dizer, agora aceite o Messias então. E no mesmo solo onde o Espírito Santo caiu pela primeira vez, Deus o derramará novamente sobre os judeus. Então os gentios estão terminados, vocês sabem disso, porque eles pisarão os muros de Jerusalém até que os gentios estejam terminados. Quando os judeus receberem o Espírito Santo, e receberem o Evangelho, e começarem, eles serão missionários ao mundo. Eles levarão o Evangelho onde os gentios nem pensaram em levar. É verdade, eles estão apenas esperando, é o teu dia da graça, entre enquanto pode. Então ele disse, falando da pessoa dele, não é? Falando da pessoa dele. Isso é a mensagem de fé de 1956. Há várias passagens, em 1954 ele fala novamente, e ele cita, conecta o seu ministério com o anjo selador de Apocalipse 7. Não é? Apocalipse 7. Mas se você pegar a ordem bíblica, você vai ver que tem 2 capítulos que eu quero chamar a atenção de vocês aqui. Eu já vou encerrar com isso. No capítulo 6 de Apocalipse, fala de 6 selos, amém? No capítulo 8 fala do 7º selo. O capítulo 7 é um entremeio, tem uma brecha ali no meio. Entre o capítulo 6 e o capítulo 8 tem o capítulo 7. Se você pega o primeiro selo, o segundo selo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto, que se encontra no capítulo 6, eu vou fazer uma pergunta para vocês. O 6º selo representa quem? Quem que representa o 6º selo? A tribulação, no qual, quais profetas estarão na terra? Moisés e Elias. Amém? Moisés e Elias estão no capítulo 6 de Apocalipse, não no capítulo 7. Não existe nenhuma citação, nenhuma referência, nenhuma associação de Moisés e Elias com o capítulo 7 de Apocalipse. Ora, se fosse Moisés e Elias, o profeta teria feito essa conexão para nós. Mas não faz. Primeiro, lá diz que é um anjo. Lá em Apocalipse 11, diz que são 2 testemunhas. Então não é o mesmo. 2 não é 1. Ele não faz essa associação. Falei do capítulo 6 e falei do capítulo 7. No capítulo 11 de Apocalipse, é uma cena repetida, pois até o versículo 14 do capítulo 11 fala de 2 testemunhas, indo para Israel, pregando para os judeus. Amém? Amém. No verso 15 do mesmo capítulo 11, aparece o misterioso 7º anjo. Se vocês analisarem, irmão, é uma cena repetida do capítulo 6 e capítulo 7. Porque no capítulo 6, os versos finais falam de Moisés e Elias, a tribulação, e no capítulo 7 fala de um outro anjo, 3 anjos.
No capítulo 11, do verso 1 ao 14, fala de 2 testemunhas, do 15 em diante fala de outro anjo, chamado de 7º anjo. Vocês entenderam? Está bem assim, pastor? Creio que deu para responder a pergunta. Nós fizemos 2 ou 3 programas intitulado, um é o 7º anjo e os 144 mil judeus, e o outro foi o 7º selo e os 144 mil judeus. Assista lá, que eu coloquei todas essas citações aqui, na ordem, tem mais material lá para vocês verem. Mas creio que deu para nós pincelar a pergunta. Nosso tempo aqui já explodiu, né? Vocês sabem que a matéria aqui daria para ficar mais algumas semanas aqui na chácara, né?